E aí, Oitavano, tudo bem? Vamos nós de novo. Vamos eh, falar, né? Vamos trabalhar um pouquinho, continuando aí a África, né? Vamos trabalhar um pouco essa questão da África. Vamos trabalhar um pouquinho em cima, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? E que a gente consiga aí fazer um bom trabalho aí agora, né? Bom, vamos nós. O que a gente vai precisar fazer aqui agora? Deixa eu só dar uma... Beleza, estamos aqui. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, lembrando que a gente já falou um pouquinho de África, a parte física, né? A gente já começou a trabalhar bastante. Deixa eu só ajeitar aqui para a gente. Nosso último encontro, nosso último tirar dúvidas, a gente entrou um pouquinho, falamos da questão de lagos, falamos um pouquinho de hidrografia. Então a gente vai dar continuidade a partir daqui de alguns aspectos sociais, principalmente falando da população africana, tá bom? Vamos falar de um pouquinho de população africana, né? A gente vai falar as características principais, dar uma lapidada, usando o livro como base para a gente. Então, o que acontece? A gente tem que entender que a África hoje ela tem características assim bem interessantes. Ela tem muitos países é, com população crescendo cada vez mais. A África hoje está encontrando a seu crescimento populacional. A África também você vai ter que entender que além de ter alguns países populosos, ela esbarra também na questão de população com questões socioeconômicas. Algumas questões como miséria, como fome, como questões de desenvolvimento social, atrelam todo esse crescimento demográfico. Hoje, o livro de vocês aponta, né, coloca para a gente aí, todos os países, somando toda a população do continente, está em 1,2 bilhão de habitantes. Ou seja, ele praticamente aí você tem uma projeção também que isso aí vai aumentar muito até 2050, daqui a 30 anos vai dobrar essa população, vai para 2 bilhões, mais de 2 bilhões, 2 bilhões e 200, 2 bilhões e 300 por aí, ou seja, vai dobrar e vai trazer alguns problemas quanto à questão de população. Vamos estudar um pouquinho alguns países aí. Hoje nós temos alguns países que estão chamando a atenção quanto à questão de população e o crescimento populacional. Nós temos esse quadro aí trazendo para a gente 10 países aí, Nigéria aqui no topo. Nigéria tem crescido muito a parte financeira, é um dos países que tem crescido bastante, questões de petróleo, né? É um crescimento meio que desordenado, tá? Está faltando ainda melhorar a sua infraestrutura para a população. Temos a Etiópia, que é um país assim que um dos países mais pobres do mundo, e aí entra naquilo que eu falei, o controle de natalidade. A maioria dos países africanos tem uma taxa de fecundidade muito alta e uma taxa de mortalidade também muito alta. Então ela fica meio que nasce muito, morre muito. Mas alguns países estão conseguindo, principalmente o norte da África, já conseguiu melhorar as suas condições de saúde, suas condições de higiene, né? Então, alguns países aí como o Egito, por exemplo, como a própria Argélia, né? Já estão, o Maghreb como um todo, né? Já tem melhorado bastante isso aí. Alguns outros países, como República Democrática do Congo, que também vem crescendo muito. República Democrática do Congo tem hoje uma guerra civil ali rolando. Temos a Tanzânia, África do Sul, que a África do Sul ela tem uma população grande, mas ao mesmo tempo seu crescimento vocês podem reparar, 0,9 é o menor ali. Por quê? Porque é um dos países mais desenvolvidos e ainda tem a questão, principalmente, meu oitavo ano, que a Inglaterra, com a emancipação da África do Sul da Inglaterra, a Inglaterra ainda continuou a fazer vários acordos, deu muito suporte, muitas empresas da Inglaterra investiram ali e o governo inglês ajudou muito na parte de educação. É um dos países que tem uma educação melhor no continente africano, é a África do Sul. É lá
na dobra mesmo, lá no finalzinho, no extremo sul da África. Nós temos o Quênia, Sudão, Argélia, Uganda, também completando esse quadro aí. Vocês podem ver que Argélia, conforme eu falei, ó, Argélia é no norte, no Maghreb, você vê que é um crescimento mais ou menos tranquilo. No Quênia tem um crescimento pequeno, porque o Quênia tem as questões, ser bem no centro, né, da África, né? Então tem algumas dificuldades ali. Ó. Algumas coisinhas a mais que a gente vai trabalhar com vocês, a distribuição da população. Se não me falha a memória, no último Tira Dúvidas, eu cheguei a falar para vocês o seguinte, como que é esse crescimento aqui na África? Como que acontece isso aí? Isso acontece do seguinte motivo. Se você for reparar, pegamos a legenda aqui desse mapa para nos ajudar, o mapa da África, as maiores densidades, ó, estão nas partes mais amarronzadas. Os verdadeiros formigueiros, tá? Esses formigueiros aqui, vou tentar aumentar aqui para você o mapa. Não sei se a gente vai ser feliz aqui. Vamos tentar. Opa, agora veio e deu uma aumentada que eu queria. O que acontece? Vamos pegar aqui. O norte da Argélia, o norte de Marrocos, Egito, a parte de Sudão aqui, de Djibouti, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, essa parte toda, onde tem mais marrom, ó, Camarões, né? Você tem aqui alguns países que estão, a Nigéria aqui, ó, nessa área da Nigéria, olha aqui, os 4 grandes, dentro da Nigéria, 4 grandes porções. Nigéria com Camarões é uma área também que tem muitas, o crescimento é muito grande. E aí você tem outros locais, a Etiópia em algum momento tem, você tem aqui Burundi, Uganda, Quênia, principalmente junto às capitais. Agora, o que eu falo para você? Esses bolsões aqui, ó, dá uma olhada comigo aqui. Você tem aquilo que eu falei no finalzinho da aula. O norte aqui, com um clima mediterrâneo, você tem um clima mediterrâneo, olha o mar Mediterrâneo aqui, então você tem um solo mais agricultável, melhores pluviosidades, e aqui, ó, Bacia do Congo, olha aqui, ó, Bacia do Congo, olha o Congo aqui, República do Congo, Bacia do Congo, né? Você tem essa parte aqui, também no litoral, você tem essa bacia principal aqui, a Bacia do Rio Nilo, e aí você vai fazendo a ligação. Os locais que clima, vegetação, hidrografia. Então, a África você tem locais onde você, olha o marronzinho aqui, ó, Moçambique, África do Sul, sul da África, bem aqui, ó, Pretória, Maputo, tá? Então você tem o crescimento nessas áreas específicas mais amarronzadas. Olha aqui, ó, de 50 a 200 por quilômetro quadrado, ok? Então vai depender esse crescimento da África, esses bolsões estão ligados à vegetação, ao clima, onde as pessoas conseguiram se fixar mais, tá? Então as áreas desérticas não tem, né? Deserto do Saara, deserto de Namíbia, Kalahari, né? Não tem muita densidade, ok? As áreas desérticas ali fica meio problemático essa parte da África aí. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver juntos aqui população urbana e população rural. Então, o que acontece? A África ela tem uma característica de ser um continente com o menor percentual de população urbana do mundo, tá? 40%. A maioria dos seus países aí, ela tem a maioria população rural. Algumas exceções, ó, a África do Sul, a Nigéria, que tem crescido muito ultimamente, 52% de percentual urbana, e o Egito, que já há muito tempo. O Egito, o que acontece? Apesar de ser um país economicamente mais estruturado, tem uma característica. Ele é mais rural do que urbano. Tá? E é engraçado isso, interessante. O Egito conta com uma população urbana de 42% só.
que acontece? Muito importante para você ficar ligado nisso. A questão urbana. O continente africano está passando por uma transição, um processo de urbanização desordenado muito rapidamente. E aí o que está acontecendo com isso? Desafios, que se está crescendo desordenadamente, você vai trazer problemas socioeconômicos que a gente vai ver mais para frente. Vamos ficar um pouquinho aqui na questão do crescimento vegetativo. O que é crescimento vegetativo? Você se lembra o que é crescimento vegetativo? Você se lembra que a questão da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade? Então, o crescimento vegetativo é o seguinte, te lembrando, a diferença entre nascimento e falecimento é o crescimento vegetativo. E a transição demográfica, ela vai trazer para a gente o quê? É um processo de modificação dessas taxas, quando os países conseguem atingir o seu sua transição completa, ou seja, quando consegue controlar quanto nasce e quanto morre e fazer uma evolução dentro de um patamar mais baixo, tá? Para que o crescimento vegetativo fique próximo de zero ou tá? O que acontece? A África hoje ela tem um problema porque alguns países estão nessa transição demográfica e estão encontrando uma dificuldade de controlar a sua taxa de fecundidade, a sua taxa de natalidade. Então, a maioria dos países aí da África subsaariana, eles não estão conseguindo controlar. Você tem exemplos aí mais famosos aí hoje seria a Nigéria, que está em uma explosão muito grande, ela está com questão de petróleo, ela está crescendo muito, oportunidades de emprego, mas não está conseguindo controlar a sua população. E a outra, mesmo com a guerra civil acontecendo na República Democrática do Congo, é outro exemplo que não consegue controlar. Né? Apesar da guerra, eles não estão conseguindo, uma guerra civil forte lá no Congo, não estão conseguindo controlar. A gente está avançando aqui, vamos ver. Estrutura e população IDH da África, né? Você pode... Vou começar aqui. Olha só. Olha a pirâmide do continente africano. Quando você tem uma base... Olha a base aqui, meu aluno. Lembrando que você já viu isso antes, mas ó, a base larga quer dizer o quê? Muitos nascimentos, muitos jovens. O topo, expectativa de vida, corresponde a quanto mais velho você vai ter. Então você vê que a maioria dos países africanos não tem uma expectativa de vida muito grande. Você pode ver que eles vão até aqui, no máximo explodindo, razoavelmente aceitável, 65 anos de idade, 67, 68, tá? Eles, a base não chega aos 89, 90 anos, não chega, porque nós vamos estudar mais para frente. Você tem várias guerras civis, você tem vários problemas acontecendo na África de doenças. Você tem o ebola, você tem a AIDS, você tem hoje o Covid também entrando muito na África. Então a gente vai estudar mais a fundo, tá? Vou parar por aqui, vou gravar outro vídeo agora na sequência para você. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Um abraço. Espere o próximo vídeo. Continuando aí em África.